Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 13. Josué, capítulo 13, apenas o versículo 1, que nós vamos estar observando, que é o texto que serve de base, de divisa da campanha de missões nacionais para esse ano. Campanha que a gente vai, em nossa igreja, dar o culto de abertura próximo domingo à noite, embora já estejamos fazendo desta semana a nossa semana de oração. Josué, capítulo 13, verso 1 diz: sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho, e ainda há muita terra para ser conquistada. Essa é a palavra de Deus para Josué. Alguns encontros nossos atrás, nós falamos sobre personagens quase desconhecidos da Bíblia, né? Josué não é um quase desconhecido, Josué é um bem conhecido, né? Você lembra que Josué era um daqueles 12 que Moisés separou para ir como espia, para olhar a terra, saber como era a terra, como era o povo daquela terra, como eram as cidades daquela região, e Josué foi com os outros 11 espiar a terra. 40 dias depois, volta Josué com os outros. Ele, junto com Caleb, diz: de fato, a terra é boa. Trouxeram, né, fruto para mostrar como era produtiva. E diz: Deus é poderoso, né, e vai nos dar esta terra. Mas 10 outros espias desanimaram o povo, tiraram o ânimo do povo, e o povo precisou andar por 40 anos no deserto para depois entrar. Aqueles outros 10 espias não viram mais a terra. Só naquele tempo de espionar a terra, mas eles não puderam possuir a terra. Josué sim, Josué entrou nessa terra, né? E a gente sabe que Josué, nesse período que o povo esteve peregrinando no deserto, passando 40 anos no deserto, um ano para cada dia de expiação daquela terra, né, por causa da desconfiança, Josué sempre esteve trabalhando junto com Moisés. Josué era auxiliar do líder. Josué era o aprendiz do líder. Josué era aquele que estava auxiliando o líder. Josué era um homem, né, ainda novo, trabalhando na obra ali, acompanhando o líder de Deus. E como é importante a gente acompanhar líder, né? Aprender junto com o líder, estar ajudando o líder, né? Ninguém se torna de fato líder se não aprender a servir. É preciso servir, preciso ser humilde para servir. Foi assim que Josué cresceu, assim que Josué se desenvolveu, assim que Josué se preparou para o dia em que Deus o chamou, né? Moisés já não está mais com a gente, agora é você que vai liderar. Vai, avante, não tenha medo, não desanime, vá em frente, né? E Josué foi aquele que ajudou o povo a entrar na terra prometida. Aquela terra que 40 anos antes ele tinha espiado, isso nós já podemos entrar. Então imagina, Josué já podia ter entrado 40 anos antes, né? Mas agora, depois de 40 anos, ele entra na terra, passa ali a possuir parte daquela terra, vive ali com a nação de Israel, e depois de muitos anos, Deus volta a chamar Josué. Esse é o texto do capítulo 13 de Josué, que se você for ler o restante desse capítulo 13, você vai encontrar alguns dos povos que ainda estavam na terra que era prometida de Deus, a promessa de Deus para o povo. Havia muita coisa ainda para ser conquistada. Por isso Deus diz a Josué: já estás velho, Josué, já estás de idade avançada, e ainda há muitíssima terra para possuir. Muita terra ficou para possuir. Esta palavra é preciosa para nós estamos pensando nela, nessa campanha de missões nacionais. Ainda há muitíssima terra para possuir. A graça de Deus, a paz do Senhor, ela nos traz alento, né, que nós podemos ter, né, a confirmação de que Deus está conosco. Há algumas coisas importantes nesse texto, né, da conquista da terra prometida, mas também daquilo que ainda ficou para ser conquistado. Há muitas vitórias que haviam sido alcançadas, mas muita coisa que ainda precisava ser feita, e algumas coisas que a gente precisa lembrar, né? Primeiro, Josué tinha uma missão cumprida, né? Ele entrou na terra, possuiu a terra. Você sabe que Josué começou a liderar o povo, atravessou o Rio Jordão, do mesmo modo como Moisés atravessou o Mar Vermelho de pés secos, Josué passou o Rio Jordão de pés enxutos, né? Porque o rio também se abriu. Josué caminhou em torno das muralhas de Jericó e viu a muralha ser derrubada por Deus de dentro para fora.
inclusive como os arqueólogos afirmam hoje, né? Aquela muralha foi destruída de dentro para fora. Josué pôde ver, né, ali o povo entrando para a terra, possuindo a terra, mas há alguma coisa ainda para fazer. Josué havia feito um trabalho incrível de ajudar a Moisés, cuidar junto com Moisés do serviço que era durante os 40 anos, e agora liderando o povo através da conquista, de fato, das cidades, de muitas cidades, mas Deus ainda chama Josué mais uma vez. Ainda muitíssima terra ficou para possuir. Ainda muitíssima terra ficou para possuir. Enquanto estamos nesse mundo, há muita terra para possuir. Se Deus ainda não nos levou para estarmos junto dele, ainda há muita terra para possuir. Devemos nos alegrar por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós realizamos. Devemos glorificar a Deus pelas vitórias conquistadas, mas precisamos lembrar, há muita coisa ainda por fazer. Há muita coisa para realizar. Talvez você tenha ajudado alguns líderes, talvez você tenha ajudado algumas pessoas na obra do Senhor, talvez você tenha contribuído com a igreja a superar obstáculos, a vencer os desafios, talvez você tenha vencido os seus desafios pessoais, mas como Deus disse para Josué, ainda há muita terra para possuir. Muitíssima terra ficou para ser possuída. Há muitas pessoas para serão alcançadas, por certo, alguns dos seus familiares. O povo estava ali na terra que Deus havia prometido, o povo já estava aproveitando da terra, mas ainda havia muita gente para ser conquistada, muitas áreas para ser conquistadas, assim como na nossa vida também. Deus tem nos dado vitória, Deus tem nos dado conquistas, Deus tem nos dado tantas coisas, né? Deus tem nos dado uma igreja que há 53 anos atrás surgiu com apenas 29 pessoas. Estamos aqui, né? 53 anos. Aqui vimos surgir pessoas que vieram de outras igrejas, vimos surgir pessoas que se converteram aqui, encontraram Cristo Jesus, mas ainda há tanta coisa para fazer. Nós precisamos lembrar disso. Você está velho, é de idade avançada, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Temos missão ainda inacabada. Precisamos ir adiante. E é interessante como Deus nos chama, né? Chama também aquele que já era velho. Eu sei que se fosse alguns, né, teriam ficado ofendidos com Deus, né? Ser chamado de velho. E além de chamado de velho, ainda acrescenta, né? De idade avançada. Confirmou mesmo, é velho, né? Mas Deus disse, você ainda tem uma missão. Você ainda pode fazer. Você ainda tem o que fazer. A sua obra não acabou ainda. A sua tarefa ainda não acabou. Deus diz, ainda há muita coisa para ser alcançada. Na sua vida, na vida dos seus familiares, na vida dos seus vizinhos, na vida dos seus conhecidos. E na vida daqueles que você não conhece, talvez nunca vá conhecer, mas Deus tem obra para fazer. Por isso nós estamos vivenciando esse mês a campanha de missões nacionais. Minha pátria para Cristo. A minha pátria começa lá em casa, né? Minha pátria começa com a minha família. E eu preciso conquistar. E Deus diz para Josué, ainda muitíssima terra ficou para possuir. Você é velho. Você está de idade avançada, por isso é tempo, é hora, há uma urgência de fazer. Enquanto você está com vida, mesmo com a idade, você precisa fazer. Há uma necessidade, há um tempo que está chegando para que você faça. O seu tempo aqui na terra está diminuindo cada dia, né? Mas você tem ainda que fazer, há uma urgência do tempo. Deus diz então a Josué que ele já está velho, já está de idade avançada. E isso lembra para a gente a brevidade da vida. Deus está dizendo para Josué, você já viveu, e um dia vai deixar de viver. Isso é uma realidade que todos nós passamos. Precisamos lembrar dessa brevidade da vida, a importância, a preciosidade de aproveitarmos o tempo, aproveitarmos as nossas oportunidades, aproveitarmos aquilo que chega para nós para podermos servir a Deus. Deus não disse para Josué, você é velho, fica encostadinho aí que você não tem nada para fazer mais não. Fica encostadinho aí porque a dor nas costas está chegando.
Para levantar tem que ajeitar o joelho primeiro. Não é? Não, Deus disse, olha, ainda há muita terra, muita coisa para conquistar, você ainda tem para fazer. A importância de servir a Deus, aproveitar as oportunidades, mesmo com a idade avançada. O tempo passa rápido, o tempo passa muito rápido, e nós não podemos nos dar ao luxo de deixarmos para depois, nós não podemos nos dar ao luxo de procrastinar, acomodar, deixar que outros façam. Somos nós que temos que fazer a missão nossa, para nós fazermos, precisamos lembrar disso. A missão de levar o Evangelho ao mundo, levar o Evangelho a todo o Brasil, levar o Evangelho à nossa região, como estamos pensando hoje, região sudeste, ao nosso estado, o estado do Rio de Janeiro, a nossa cidade, Duque de Caxias, é algo muito urgente, Precisamos fazer a obra, cada um de nós tem um papel importante. Independente da idade, independente do tempo de crente, cada um de nós temos o nosso papel de sermos missionários, por onde quer que a gente esteja indo. Aproveitando as oportunidades, aproveitando os relacionamentos, aproveitando os contatos, aproveitando aqueles com quem nós podemos falar ou mandar recado, precisamos aproveitar, porque o tempo, ele passa muito rápido. Josué estava velho, de idade avançada, o tempo já tinha passado, mas ainda há muita coisa para fazer. Você tem uma missão, há muita coisa para fazer. Para Josué, Deus deve ter alertado, através dessa palavra da idade, do avanço, que há desafios para a conquista. Há muitos desafios para a conquista. A terra que estava ali diante de Josué, a terra que ele já havia possuído, mas ainda restava para Josué possuir não pouca coisa, né? Deus diz, muitíssima terra ficou para possuir. E não era fácil possuir a terra. Se você olhar o capítulo 13, o restante de Josué, você vai ver quantos povos estavam ali, quantos povos fortes, fortalecidos, armados estavam ali. Não era fácil. Mas Deus dá a Josué a tarefa de continuar a obra. Havia inimigos fortes, desafios complexos, havia muita coisa ali para se fazer. A missão era fazer a obra de conquista da terra prometida. A nossa missão é evangelizar. Nesse tempo estamos pensando em evangelizar o Brasil. E eu gostaria que você pensasse, começando a evangelizar na sua família. E há muitos desafios. Assim como Josué iria enfrentar exércitos para conquistar aquela terra, nós vamos enfrentar também muitos desafios. Os desafios desse tempo, em que tanta gente diz que não precisa de Deus. O desafio desse tempo, em que tanta gente zomba da gente, porque a gente crê na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a verdade. Embora contradiga tantas coisas que o mundo fala, que a sociedade diz, nós precisamos lembrar que o tempo está passando, o desafio é grande, mas Deus está junto, Deus está conosco, Ele prometeu, Ele nos capacitará para superar os desafios, para vencer as lutas, para alcançar aquilo que Ele prometeu para nós, assim como fez com Josué. Muitíssima terra ficou para possuir. É um desafio, mas precisamos ir avante. Lembrando então desse texto, que já havia sido cumprida uma tarefa, uma missão já havia sido cumprida, mas ainda havia coisas para fazer. Lembrando, nós temos muita coisa ainda para fazer. O tempo, ele é urgente, ele é o agora. Minha pátria para Cristo é um tema que já está há bastante tempo com o povo batista brasileiro. Mas ainda há muita coisa para se fazer. Ainda há muitos povos para serem conquistados. Por isso nós somos chamados para a ação. Esse versículo de Josué 13, versículo 1, nos chama para a ação, para fazer. Deus nos convida a sair da nossa zona de conforto, Deus nos chama para nós sairmos do nosso nós mesmos e nos engajarmos na missão de levar o Evangelho, levar a palavra de Cristo Jesus para as outras pessoas, para os outros lares, para os outros povos, para o restante da nossa nação. Quanto está se discutindo nessa nação de quem deve governar, quem deve presidir, quem está certo, quem está errado?
enquanto se deixa de falar de Jesus. Quantos até líderes religiosos têm deixado de falar de Jesus para falar de política, falar de briga partidária. São desafios para nós, e nós somos chamados para a ação, para fazer a obra missionária. Isso é algo imperioso para nós, porque Jesus deixou como ordem: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Fazer discípulo em nossa cidade, em nosso estado, essa é a nossa tarefa. Cada um de nós pode fazer algo para cumprir a missão. Cada um de nós temos a nossa tarefa nessa missão. Josué tinha da liderança, Josué tinha da orientação do povo, e nós também temos. Vamos aprender com Josué, um personagem não desconhecido, bem conhecido, né? Que confiou no Senhor, que podia conquistar aquela terra, e ele viu a terra sendo conquistada, mas ainda havia muita coisa para fazer. Eu não sei como é a sua experiência de salvação, eu não sei como é a sua lembrança dos primeiros dias, dos primeiros momentos que aceitou Cristo Jesus. Talvez você se lembre da diferença, da alegria, do contentamento daquele dia. E como você queria contar para as pessoas: agora sou crente em Jesus, agora Jesus me salvou. Mas às vezes essa euforia vai diminuindo, né? Vai apagando, a idade vai chegando, a gente vai desanimando. E Deus diz para mim e para você: você está velho, a idade está avançada, mas há muitíssima terra para possuir. Temos muita coisa para fazer. Deus tem dado a você a tarefa de ajudar nessa conquista. Não mais de uma terra geograficamente falando, mas do povo que Deus quer que habite os céus. Deus não quer o inferno cheio. Deus quer salvar a todos. Ele diz que o desejo dele, a Bíblia nos afirma, é que todos cheguem à salvação. Mas só é salvo aquele que ouve a palavra de Deus. E como eles vão ouvir se você não falar? Como vão crer se você não mostrar a palavra para eles? Há muita gente que precisa ouvir falar de Jesus. Eu gostaria que você fechasse seus olhos agora e que você pensasse aí, qual é a sua parte nessa missão? Você tem certeza de salvação? Você tem alegria da salvação? Você já pode contar conquistas de uma vida de salvo? Você já pode dizer: eu era pecador, eu era condenado, hoje sou justificado por Jesus? E os outros que ainda não podem dizer isso, o que você faz por eles? Quanto você tem feito a obra de conquista desse muito de terra que ainda precisa ser conquistada? Quanto você tem feito através da oração? Como eu gostaria que os bancos da igreja estivessem cheios de membros desta igreja para orar por missões. Você está aqui, eu agradeço a Deus pela sua vida, mas o quanto que você tem orado pelo trabalho missionário? Deus está dizendo para você: ainda há muitíssima terra ficou para possuir. Ore por elas. Jesus mostrou para os seus discípulos: olha, os campos são brancos, há muita obra para fazer, mas precisamos nos pedir ao Senhor obreiros para a seara. Mas além de pedir, precisamos nos colocar para o serviço. Você tem dobrado os seus joelhos por missões? Você tem dobrado o seu joelho por salvação nesse país? Você já orou pelo presidente do Brasil para que ele se converta, que ele encontre Cristo Jesus? Você já orou pelos senadores, pelos deputados federais e estaduais, para que eles encontrem Cristo Jesus e possam ajudar essa nação a ser uma nação realmente feliz, alegre? Você já orou pelos seus familiares? Por quanto deles você já orou? Talvez alguns familiares que dão trabalho, dificuldades para você. Esse é o campo, né? Essa é a terra, que é muitíssima terra para ser conquistada.
Jesus está dizendo para você hoje, ainda muitíssima terra ficou para possuir. Pense na sua vida, o que você tem feito, como você tem aproveitado as oportunidades para ser evangelista, ser testemunha, ser missionário, falar de Jesus. Você aproveita as oportunidades, você aproveita as conversas, você aproveita os encontros com as pessoas para falar de Jesus. Há muitíssima terra para possuir. Quanto você tem contribuído com missões financeiramente? Financeiramente. Eu me lembro de vários membros dessa igreja, quando a gente estava aproximando o tempo de missões nacionais, missões mundiais, era campanha de missões, eles começavam a fazer trabalhos extras, atividades a mais para conquistar mais dinheiro para ofertar. O que você tem feito? Alguns abriam mão de certas coisas que eles compravam, conquistavam para dar oferta para missões. O que você tem feito? Muitíssima terra ficou para possuir. Para quem você tem falado de missões? Para salvos igual você, para crentes em Cristo Jesus igual você, você tem falado de missões? O que precisa ser feito, o que já tem sido feito? Você tem se alegrado como o trabalho de evangelização no Brasil tem impactado a sociedade? Sim, o trabalho da Junta de Missões Nacionais tem impactado a sociedade. Porque de quando em quando a gente ouve as informações através dos jornais nacionais, dos jornais regionais, falando do trabalho batista que está ajudando pessoas, ajudando grupos, ajudando comunidades. E quanto você tem falado de missões para outras pessoas, para que possam também se envolver no trabalho missionário? Deus falou para Josué, e Deus fala para você também. Sendo, pois, Josué já velho, de idade avançada, disse-lhe o Senhor: já estás velho e de idade avançada, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Deus se alegra com o que você já conquistou. Deus fica muito feliz com o que você já conquistou. Mas Ele diz para você, ainda há mais para fazer, ainda há tarefa. A idade não tira a nossa responsabilidade, precisamos continuar. E o tempo é o agora, é esse tempo que a gente tem, é o nosso tempo. É esse o único tempo que a gente tem para aproveitar. De fato, a gente só tem um agora, nada mais. Porque o passado já se foi, o futuro a gente não sabe se virá para a gente. Nós só temos o presente, é esse tempo que você tem para cumprir a missão. É um desafio. Há lutas, há dificuldades, talvez perseguições até, como foram os primeiros cristãos. Mas Deus nos capacita a fazermos a obra e a superar os obstáculos, superar os desafios. Mas precisamos partir para a ação, missão, fazer da nossa vida uma ação para evangelizar o nosso país. Minha pátria para Cristo. Você quer orar assim? Senhor, eu quero a minha pátria para Cristo. Eu quero o Brasil, Senhor. Brasil conhecendo Jesus como Senhor e Salvador. Começando com aqueles que estão perto de mim. Começando com aqueles que estão perto de mim. Eu sempre gostei de chegar perto do rio, pegar uma pedra e jogar no rio para ver as ondas, né? Os ciclos irem aumentando. Uma vida que você conquista, ela se abre em muitas outras vidas. Então procure a primeira vida que você pode conduzir a Cristo Jesus. Comece com uma. Faça a sua missão. Talvez você pense, há muitíssima terra para possuir, há muita coisa eu não posso fazer. Mas uma, começa por uma. Talvez alguém da sua família, talvez alguém
do seu conhecimento, do seu trabalho, da sua vizinhança. Se você não sabe como fazer, fale com Deus. Diga, Senhor, me dá as oportunidades. Crie os meios. Transforma, Senhor, o tempo aí para que eu possa ter a oportunidade de falar de Jesus. Pense em alguém. E antes de falar de Jesus para ela, fale dela para Jesus. E peça a Deus para te ajudar, peça ao Senhor para te ajudar a cumprir essa missão. Ainda muitíssima terra ficou para possuir. Vamos possuir aquelas que estão perto de nós, para que eles possam possuir as outras e as outras. Senhor Deus, Pai querido, nós estamos diante da Tua presença sendo desafiados por Ti. Assim como Josué foi chamado por Ti, Senhor, mesmo com idade avançada, para continuar a obra. Nós entendemos, Senhor, que Tu estás nos chamando, a cada membro desta igreja, Senhor, a cada um que compartilha conosco, Senhor, essa reflexão. Tu estás nos chamando para a obra de missões, para conquistar o Brasil, Senhor, para que o Brasil seja salvo por Cristo Jesus, para que o povo brasileiro conheça que Jesus Cristo é o Senhor. Continua, Senhor, nos dando a certeza de estarmos sendo capacitados por Ti. E, Senhor, cria as oportunidades para que possamos cumprir essa nossa tarefa de falar de Jesus. Ser com a Tua igreja, Senhor, que se reúne aqui, com cada membro, Senhor, até aqueles mais desanimados, aqueles que se acham mais, Senhor, enfraquecidos, que eles possam agora serem fortalecidos por Ti. Como Josué foi, Senhor, já velho, já idoso, o Senhor foi chamado, dizendo, você continua podendo fazer a obra, como cada um de nós podemos fazer também, Senhor, com a Tua força, com o Teu capacitar. Fala, Senhor, para os membros dessa igreja, e fortalece-nos, Senhor, nós pedimos, Senhor, continua sendo conosco, Senhor, continua com essa campanha que vamos estar iniciando no próximo domingo, Senhor, nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Há muita terra para ser possuída, mas há também tarefas que você pode fazer a partir de agora.